Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas videoaulas do nosso curso Teológico Básico. Já estamos na lição número 10, gravamos já 10 videoaulas completas. Começamos o nosso curso de uma maneira sistemática. A teologia, ela pode ser, tem a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica, você estuda livro completo, o livro, você pega ali e estuda aquela sequência do livro, tudo que o livro traz, você vai ali, exaure o assunto de cada livro de forma separada. Já a teologia sistemática, não é que ela não seja bíblica, ela é totalmente bíblica, só que ela pega o assunto, no caso, o de hoje, a escatologia. A gente vai de Gênesis a Apocalipse, aonde tem assunto tratado, a doutrina das coisas do fim, a gente vai lá e organiza. Assim como foi em todas as disciplinas. Começamos com bibliologia, tudo que a palavra fala sobre ela, sobre a própria escritura, nós agrupamos e fizemos aula de bibliologia, com assuntos históricos também, de como ela chegou até nós. Depois tratamos no nosso curso da doutrina do Deus Pai, até ontologia, ou ser de Deus. Entramos com a cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Na quarta aula, estudamos a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, o estudo acerca do Espírito Santo. Aí na aula 5, começamos a estudar sobre a antropologia bíblica, tudo que a palavra descreve sobre o homem, sua criação, o projeto de Deus para o homem. Aí, na sequência lógica, pegamos ali a queda do homem, que é a armatiologia, ou a doutrina do pecado, estudamos tudo sobre o pecado. Na lição 7 já entramos com o remédio que a Bíblia nos dá, que é a soteriologia. Pegamos todas as promessas de Cristo e o cumprimento, que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A gente trouxe tudo sobre salvação. Depois, na lição 8, tratamos de eclesiologia, que é o estudo acerca da igreja, tudo sobre a igreja, os dons, o propósito, como a Bíblia apresenta a igreja. Na lição 9, tratamos sobre os seres espirituais, angelologia e também a demonologia. A número 10 é uma lição super importante, que é a revelação, a escatologia, o plano de Deus. A escatologia, ela trata acerca das coisas do fim. Qual o destino final e como será as coisas que aconteceu e que está acontecendo para nos preparar para as coisas que há de vir. Vamos começar o nosso estudo aqui, lendo assim a palavra de Deus, que se encontra aqui em Apocalipse 1, versículo 1, que diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Nós começamos aqui falando do versículo que trata do livro mais conhecido como escatológico, que é o Apocalipse. Nós vamos trazer de Gênesis todas as passagens bíblicas que tratam das coisas do fim. A escatologia, como eu falei aqui, ela é formada por duas palavras, escatos, que significa últimas coisas, e logos, que é de logia, que significa estudo, tratado sobre determinado assunto. Então, escatologia é estudo das coisas finais, ou das coisas do fim. A escatologia trata da volta de Cristo, que é um assunto unanimemente aceito por todos os teólogos, por todos os cristãos. Todos nós cremos que Jesus Cristo, ele voltará. É um evento unânime. Todos creem assim. Todo cristão, ele crê. No entanto, há algumas teorias que divergem de quando ocorrerá, de como isso acontecerá. O estudo da escatologia é importante para evitar especulações e falsas doutrinas de como isso vai ocorrer. É importante. A Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que devemos ser como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra e corretamente a estuda. E ensina também a guardar as profecias, a guardar pacientemente, como diz em Hebreus 2:3. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor. Então, assim, é a obrigação nossa estudar sobre a salvação que ocorreu lá há 2000 anos atrás com Jesus Cristo na cruz e vai se culminar com a vinda de Jesus para buscar
o seu povo. Existem algumas interpretações diferentes sobre a escatologia, como falamos aqui no início. Existe o pós-milenismo, existe o amilenismo e existe o pré-milenismo. Eu agora não vou dizer a posição a qual eu acredito, que eu defendo. É bom deixar claro aqui que não é um assunto fundamental de salvação, não é um fundamento de salvação. Aí essa interpretação ela não chega a ser considerada uma heresia. Se alguém acredita que haverá milênio literal, ou é simbólico, ou alegórico, isso não é tratado como uma heresia. Existem diferentes interpretações escatológicas. Alguns defendem o pós-milenismo. A interpretação deles é alegórica. O milênio é um período simbólico, extenso, mas que o mundo será cristianizado antes da segunda volta de Cristo. Os defensores são os cristãos reformados, presbiterianos. Já o amilenismo, ele, apesar de também ter uma interpretação alegórica, eles creem que Cristo reinará espiritualmente entre o período que ele veio a primeira vez e entre a sua segunda vinda. Eles interpretam que isso aí é o milênio e que não haverá um reinado também literal de Cristo na Terra. E os defensores dele é a Igreja Católica Romana, igrejas luteranas e as ortodoxas orientais. O pré-milenismo, ele tem a visão que Cristo reinará literalmente na Terra por 1000 anos. Essa interpretação literal, e Cristo reinará fisicamente após a batalha do Armagedon. E a característica dessa visão pré-milenista é que a segunda vinda de Cristo inclui a derrota definitiva de Satanás e o estabelecimento de um reino terreno também de Cristo. Então, pessoal, resumindo sobre as diferentes interpretações escatológicas, o pós-milenismo, eles creem que o milênio é alegórico, não necessariamente 1000 anos, e estamos passando já por um período milenar e que se encerrará com a segunda volta de Cristo. Já a posição amilenista crê que, como o nome já diz, amilenista, ele nega a existência do milênio, crê que Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo, e a corrente pré-milenista, ela defende que Cristo retornará ao mundo de forma literal, cumprindo assim as profecias de um reinado de Cristo na terra, a qual foi prometido a Davi, 2 Samuel 7,12, Isaías 9,7 e Daniel 7,14. Como disse, esse cumprimento é literal, após a batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. Vamos falar sobre o arrebatamento. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com brado de comando, com voz de arcanjo e com voz de trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, anime-se uns aos outros com essa palavra. O arrebatamento, essa palavra do verbo no português, vem de arrebatar. No latim, raptar, da palavra raptus. Ambas significa tirar com força, do grego rapazo. Esse arrebatamento, ele é destacado aqui em duas etapas. A primeira foi a que lemos, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e a segunda etapa terá o seu cumprimento no final dos 7 anos da grande tribulação, onde Cristo virá visivelmente para todos agora, quando irá destruir o domínio do anticristo, como está aqui em Apocalipse 9, versículo 11, que diz assim, viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Essa etapa que Cristo volta agora, ele vem denotando a volta pessoal e visível para todo mundo. E é onde Cristo vai vir e vai pisar no Monte das Oliveiras para cumprir também a profecia de Zacarias 14:3 e Apocalipse 4:1, do 6 ao 7. Como na visão que tem do milênio, pós-milenista, pré-milenista ou amilenista, também temos as correntes que defendem o arrebatamento ou a vinda de Cristo
antes da tribulação, outros acreditam que vem no meio da tribulação e outros que Cristo vem buscar a igreja pós-tribulação. Para a primeira vinda que falamos aqui, como criou pré-tribulacionista, é usada na Bíblia a palavra parousia, que significa presença ou chegada rápida, referindo-se à primeira vinda de Cristo. Já o texto que vamos ler agora aqui se refere à epifania, que é a manifestação ou resplendor, se referindo à volta gloriosa de Cristo para julgar. Cristo virá já como rei. Embora acreditemos que a igreja será arrebatada antes de que se inicie a grande tribulação, vamos aqui mostrar, assim como o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo, nós também temos visão diferente de quando ocorrerá esse arrebatamento. Uns creem que é pré-tribulação, outros é meso ou mid-tribulação, será no meio da tribulação, nos 7 anos virá no 3 anos e meio no meio, e outros creem que Cristo voltará uma única vez de forma gloriosa, que é o pós-tribulacionismo, que a igreja passará pela tribulação. Agora vamos ver aqui quem participará do arrebatamento. Em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus Cristo, como diz em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Além de Cristo, o arcanjo também descerá, os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados, os vivos que estiverem preparados, eles serão revestidos de imortalidade, pois nada mortal pode entrar na presença de Deus. 1 Coríntios 15, 53 ao 54 diz: pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Vamos falar sobre os propósitos do arrebatamento. Um dos propósitos é separar os justos dos injustos, recompensar o trabalho de Deus, que vamos ver nas bodas de Cristo, proteção da igreja da tribulação, nós cremos assim, e a vitória sobre a morte, resumindo aqui o propósito do arrebatamento. Vamos ver agora aqui sobre sinais da vinda de Cristo. Os sinais atuais mostram angústia na terra, sinais no céu e na terra, falsos cristos, perseguições. Tem também um aspecto social que mostra a degradação moral, conflitos, epidemias, pandemias, a gente vê aí ocorrendo e se intensificando. Sinais religiosos, surgimento de falso profeta, esfriamento do amor de Cristo. E o último sinal, o evangelho será pregado em todo o mundo. Vamos falar na próxima aula sobre este tema. Pessoal, estamos de volta aqui gravando a segunda aula de escatologia. Na aula anterior falamos do porquê do arrebatamento e alguns sinais. Vamos agora ler alguns textos a qual nos dá respaldo bíblico para essas conclusões. O porquê do arrebatamento. Falamos que era importante para separar o justo do injusto, como está em Provérbios 11:8. Proteção da igreja na grande tribulação. O arrebatamento é para não deixar a sua noiva passar pela tribulação, como está escrito em 1 Tessalonicenses 1:10, que fala: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Em Tessalonicenses 5:9 também diz: porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. O livro de Apocalipse também, no capítulo 6, no versículo 16 e 17, diz: e gritavam as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem pode sobreviver? E quem poderá sobreviver? Também é para destacar a vitória sobre a morte. O arrebatamento é uma vitória sobre a morte e a corrupção. 1 Coríntios 15, 51 ao 54, nos diz: Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Falamos isso aqui na aula 1. Como demonstrado acima, a igreja não passará pela grande tribulação.
assim o cremos. Pois não faz sentido que isso venha a acontecer. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo irá nos livrar da ira vindoura, como lemos nos versículos 1 e 10 de Tessalonicenses, como também 5 e 9. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem demonstrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Agora, sobre os sinais da vinda de Cristo, vamos ler os versículos a qual nos mostra fatos que hoje são comprovados na nossa era agora, e isso vem desde o início lá da fundação da igreja, no Pentecoste. A gente viu ali se cumprindo no ano 70, quando o general Tito, ele invadiu com suas tropas Jerusalém e destruiu toda a cidade, e também incluindo o templo, cumprindo sua profecia de Jesus de Mateus 24, 2. Jesus falou, porém, tá vendo essas construções aí? Eu lhes digo, em verdade, elas serão completamente demolidas, ou não restará pedra sobre pedra. E assim ocorreu. Os sinais atuais são considerados como princípios das dores. Mateus 24, 8 diz: tudo isso, porém, será apenas como o começo das dores de parto. Lucas 21, 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústias e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Atos 2,19: farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo, nuvem e fumaça. No versículo 20 diz: o sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Também para cumprir Joel 2,30: farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. No versículo 31 do mesmo Joel diz: o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Lucas 21, 11 também diz: haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Sinais na vida religiosa. A Bíblia diz que surgirão falsos cristãos, perseguição por causa do nome de Cristo. Mateus 24, 5. Não deixe que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 9 e 10 diz assim: então hão de vos entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Versículo 10: muitos serão escandalizados, cair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Haverá também esfriamento do amor a Cristo. Mateus 24, 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. A proliferação de falsos profetas. Mateus 24, 12. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Vê se Mateus 24 não é o retrato do que estamos passando hoje. Haverá também sinais na vida social. Você vê hoje um envolvimento excessivo de prazeres terrenos. Lucas 17, 26 ao 28 diz: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até que o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como nos dias de Ló, nos tempos de Ló. O povo se ocupava em seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. E essas passagens também, além de Lucas 17, também é narrada em Mateus, como eu disse, Mateus 24. Haverá também lamentações dos ricos opressores por suas riquezas perdidas, escândalos, traições, aborrecimento. Tiago 5, de 1 a 6. Sinais entre as nações. Epidemias, fome, são também princípios da dores. Lá em Mateus 24, também diz:
Tudo isso, porém, será apenas o começo, como dores de parto, que vai dando aquelas contrações, se intensificando até a hora do parto. Os sinais também afetou a vida moral. Existe uma crescente corrupção e degradação moral da humanidade, como violência, pornografia, ameaças ao casamento. Lucas 17, do 28 ao 30, repete, né, como foi no dia de Noé e também como foi no dia de Ló. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, também fala, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. 1 Timóteo 4, 3 também nos alerta sobre os falsos mestres. Você vê que sempre Jesus alertava sobre os falsos mestres, ensinando, dizendo que está ensinando a palavra de Deus, mas você tem que ser, como Paulo disse ao Timóteo, como trabalhadores que sabem manejar a palavra, não tendo do que se envergonhar, mas tendo o entendimento na palavra de Deus através do Espírito Santo. Como falamos do último sinal, que está em Mateus 24, 14, que o evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, aí então virá o fim. Sabemos também que haverá a negação de Deus, de Cristo, da fé, como está descrito aqui também em Mateus 24, que é um capítulo importantíssimo, que o próprio Jesus falou. A negativa de Deus, segundo Timóteo 3,4, Paulo diz, amarão aos prazeres em vez de amar a Deus. Então o povo hoje prefere amar os seus prazeres do que amar ao Deus Todo-Poderoso. Também negam a Cristo. 1 Pedro 2,6 diz, a pedra que os construtores rejeitaram. Então essa pedra é a pedra angular, é a pedra fundamental da nossa fé. Juntamente com a doutrina dos apóstolos, está aqui a palavra de Deus hoje para nos instruir, mas muitos hoje preferem ouvir espíritos enganadores, preferem ouvir palavras distorcidas. A negativa também da volta de Cristo. Pedro também escreve em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, ele diz, o que houve com a promessa de que ele voltaria? E antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde o início da criação. Então eles negam, ele fala que está tudo como estava antes, e nada está acontecendo, só que devemos estar atentos aos acontecimentos que vão se intensificando quando vai chegando próximo a vinda do Senhor. Muitos negam a fé. Timóteo 4,1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. É o que a gente vê muita gente hoje abandonando a sua fé e voltando para as práticas mundanas, as práticas imundas e pecaminosas do mundo. A negativa da sã doutrina. Paulo também escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, ele diz que seguirão os próprios desejos e buscarão os mestres que lhe digam apenas o que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de fábulas, de mitos. Mas ele nos alerta que, porém, nós devemos manter a sobriedade em todas as situações. A negativa da vida santa. Segundo Timóteo 3 e 5, Paulo também fala, serão religiosas apenas de aparência, mas rejeitarão o poder capaz que lhe traz a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, a Bíblia diz que devemos até se afastar dessas pessoas que procuram vidas religiosas de aparência, que rejeitam o poder capaz de transformar, de fazermos adoradores verdadeiros. E Jesus Cristo diz que o Espírito, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Também fala da liberdade negativa da liberdade cristã. 1 Timóteo 4, 3 e 4. A negativa da vida moral, segundo Timóteo também, no capítulo 3, diz, não terão afeição, nem se perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Como chegou, né, o tempo que o mal é chamado de bom e o que é bom hoje é chamado de careta, de mal, de ultrapassado. Então, o que dá para concluir aqui é que o mundo está enfrentando desafios sem precedentes. E a sua situação do mundo hoje parece estar fora de controle. Embora seja o Senhor que permite essas coisas. Porque ele deu o mundo para o homem administrar. Mas o homem mostra a sua incapacidade. E com isso precisa da ajuda divina. É crucial aceitarmos a Cristo. Porque nós temos o poder de decisão,
de aceitar a Cristo, como também temos o poder de rejeitar. Isso está no livre-arbítrio. Mas não temos direito à neutralidade. Não podemos ficar em cima do muro, porque isso é uma escolha pessoal e eu aconselho, deve ser imediata na minha e na sua vida. Sabemos que os salvos eles serão transformados na ocasião do arrebatamento. A Bíblia diz que o que é corruptível será incorruptível, porque seremos transformados em corpo que não haverá falhas, não haverá dor. Seremos semelhantes ao Jesus Cristo quando ele ressuscitou, que ele subiu ao céu com um novo corpo. E ele diz também que esse corpo nosso será vestido de vestes celestiais. Essas vestes que representam as boas obras que são feitas aqui na terra. A participação no arrebatamento da igreja será restrita para aqueles que aceitarem a Jesus e passem a viver a vida segundo o que a Bíblia ensina, de acordo com aquilo que o Espírito Santo conduz a elas a viverem em novidade de vida. Estamos assim dando uma pausa agora e retornaremos aqui na aula 3. Olá pessoal, seja bem-vindo. Vamos agora para a aula 3 de escatologia, nosso módulo 10. Nós temos 3 tipos de morte, vamos abordar um pouquinho mais na frente, que é a morte física, que é a parte necrológica, onde o nosso corpo, o espírito separa-se do corpo e o corpo apodrece ali, é a morte física. Nós temos também a morte espiritual. A morte espiritual, ela num sentido negativo, podemos estar morto para Deus e vivendo para o mundo, o sistema cosmos. Hoje vivemos essa escolha de viver os desejos do homem, os desejos da carne, e assim estamos mortos com o espírito. Mas, por outro lado, também podemos estar mortos para o mundo e vivendo para Deus, na parte espiritual, o nosso espírito alinhado, conectado com o Espírito de Deus, vivendo novidade de vida. Sabemos que há uma divisão. Existe o princípio das dores e aí vem o arrebatamento, a vinda de Cristo para buscar na parousia, que é a volta de Cristo nos ares, a primeira vinda em 2 etapas, como falamos na aula anterior. Cristo virá e os crentes encontrarão com ele, os mortos ressuscitarão primeiro, os encontraremos juntamente com Cristo e vamos aos céus participar do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, ele terá 2 partes principais. A primeira, a purificação da igreja e também a recompensa das obras realizadas para Deus enquanto estamos vivendo aqui na terra. Durante esse julgamento, nós crentes que fomos arrebatados ou os que morreram ressuscitados vão dar conta dos seus trabalhos, não para a condenação, mas para a premiação, recebendo assim as recompensas em glória que Deus preparou, como Paulo diz, eu sei em quem está o meu depósito, e fiel é ele para guardar. Esse depósito é as coisas que Paulo fez e sabe que Cristo os recompensará. E lá no céu, após esse julgamento do tribunal de Cristo, julgamento para a premiação, virá também as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é um evento de grande significado. Ele é muito simbólico na escatologia cristã. É a representação de Cristo e a igreja, como do noivo e a sua noiva. As bodas, ela tem várias passagens bíblicas, como 2 Coríntios 11:2, disse, como a noiva para o único noivo que é Cristo. Efésios 5:23 diz, assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Apocalipse 19:7 também diz, alegremos-nos e exultemos, e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Apocalipse 21:2 diz que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Mateus 3:29. Então tem esse simbolismo da igreja como noiva e Cristo como o Cordeiro, como o noivo. As bodas do Cordeiro são comparadas a uma grande festa no céu, onde todos os salvos participam. A noiva de Cristo, que é a igreja, será vestida com vestes brancas puras, simbolizando a justiça dos santos. É enfatizado que viver uma vida de vigilância e santidade é crucial. Sem ela, não participaremos dessa festa celestial. Jesus ensinou sobre isso. Jesus ilustrou
e utilizou isso do costume oriental, que tinha essa simbologia do noivo e da noiva. O lugar das bodas, esse evento ocorrerá nos céus. Quem será o rei? É o próprio Deus que é o rei. Jesus e a igreja e os anjos e os santos do Antigo Testamento também vão estar presentes, vão estar lá, encontrar todos os nossos irmãos da Antiga Aliança. A festa nupcial, os benefícios e a delícia do reino messiânico. Os trajes exigidos, como falei, são vestes nupciais puras, segundo o Apocalipse 19:8, que diz: ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Então, concluindo essa aula, a vida cristã deve ser marcada pela esperança e pela prontidão para a volta de Cristo, compreender os sinais dos tempos e viver em conformidade com os ensinamentos bíblicos, que são essenciais para estar preparados para o arrebatamento e os eventos subsequentes. Como falamos, enquanto isso, o mundo passará por grande tribulação. Vamos falar agora sobre a grande tribulação. Falamos dos princípios das dores, mas a Bíblia nos fala que ocorrerá o período de grande tribulação. Será uma semana de anos que representa 7 anos. Está descrita pelo profeta Daniel, no capítulo 9 lá, ele narra as 70 semanas de Daniel, que mostra essa cronologia, que após a semana 69, a qual o Cordeiro foi morto, igual a qual Jesus Cristo foi morto, e procurou e não o achou mais. Vamos ler o que está escrito lá em Daniel. No capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim, ó: um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Ouça agora e entenda. Passarão 7 semanas mais 62 semanas, no caso completando 69 semanas, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governante. O ungido, apesar de tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois deste período de 62 semanas, de 7 anos, o ungido será morto. No caso, Cristo isso ocorreu. O ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujo exército destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra, e os seus sofrimentos estão decretados desde até o tempo, até o fim. O governante fará tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, é importante a gente entender aqui a profecia de Daniel, que é também um assunto revelador, um assunto escatológico, como lemos aqui nas 70 semanas de Daniel. Esse tema é importante vocês conhecerem para poder se contextualizar na profecia escatológica de Daniel 9, 24 a 27. As 70 semanas de Daniel e a grande tribulação, qual é a ligação entre elas? Quando o rei Nabucodonosor ele invadiu Judá e levou o povo acorrentado da cidade de Jerusalém, ela ficou em ruínas, o templo foi destruído, parecia que havia se esquecido todas as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó e também a Davi.
Quando os judeus olhavam as margens do rio Tigre para Jerusalém, eles choravam e ficavam muito tristes, como quem diz: será que um dia voltaremos para a nossa terra natal? Será que a glória do Senhor habitará novamente no seu templo? No futuro, Deus ainda remirá o seu povo? Era a dúvida deles. Compreendemos tudo isso na revelação feita a Daniel sobre as 70 semanas. Com essa base, nós conseguimos distinguir aqui a igreja de Israel, porque o plano, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Mas sabemos que o povo escolhido ainda tem a promessa e vai se cumprir quando Cristo vier e reinar. Vamos lá entender um pouco sobre essas 70 semanas. São semanas de anos. As 7 primeiras semanas, ou 49 anos, começou a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, quando foi para reconstruir a cidade. Está lá em Daniel 9:25. As outras 62 semanas, completando 69 semanas, quando o ungido, que em hebraico significa Messias, que foi Jesus, ele viria e seria morto, como aconteceu. Depois, Jerusalém seria destruída, como está lá no versículo 29. Então fica faltando uma semana para completar as 70 semanas de Daniel. Nessa semana, o governante, esses 7 anos, o governante que virá fará uma aliança com os israelitas, mas no meio dessa aliança eles vão quebrar e aí vão profanar o templo de Deus. Vão lá e aí vai acabar os sacrifícios e vai ser um sacrilégio total, terrível no templo. E aí é quando Israel vai se rebelar e todas as nações vão se juntar para guerrear contra Israel. É quando será chamada o Armagedon, né? Ou o Meguido. Então vai ser lá a batalha final, quando Cristo voltar com a sua igreja e aí destruir as forças, e Cristo vai instalar o seu milênio na terra. Nós estamos falando aqui de maneira só contextualizando para vocês, mas na nossa aula presencial a gente vai ter como abordar melhor esse tema, porque as aulas são curtas, mas na aula presencial vamos poder destrinchar melhor, entender e fazer essas contagens. Há uma diferença, aí fala assim, mas a tribulação já passamos. É necessário dividirmos o que é tribulação da grande tribulação. Muita gente diz, estou atribulado, estou passando por uma tribulação. A gente costuma falar, pai, que tribulação, quando alguém às vezes não importuna, ou alguém nos cobra alguma coisa que a gente não fez, a gente, pai, que tribulação. Às vezes o carro quebra, a gente fala que está passando por uma tribulação. Mas a grande tribulação que está por vir, a Bíblia diz que será um período muito ruim, a qual nunca houve sobre a terra e nem jamais haverá em outro tempo, como está lá em Mateus 24:21. Essa tribulação virá sobre todos os moradores da terra. Neste período de tempo, nenhum morador da terra escapará. Então, pessoal, é importante a gente compreender, não pegar o texto isolado na Bíblia, mas ligar os textos. É isso que a teologia sistemática faz. Não devemos confundir Israel com a igreja, o evangelho da graça com o evangelho do reino, a lei e a graça, a tribulação do tempo presente com a grande tribulação. Não devemos fazer essas confusões. A Bíblia mostra alguns versículos aqui que mostram sobre a grande tribulação. Como falamos, a última semana de Daniel, que é quando Jerusalém vai ser atacada, quando todos se reunirão, todas as nações contra Israel. A Bíblia descreve isso também como o tempo da angústia de Jacó, em Jeremias 37, Sofonias 1:15. Fala também que a ira futura, 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e Apocalipse 6:17. Fala tempo de destruição, 1 Tessalonicenses 5:3. Tempo de escuridão, Isaías 24:20. Tempo de castigo, Ezequiel 20, 37 e 38. Tempo de pranto e choro, Amós 5, 16 e 17. E tempo de aflição, como diz em Mateus 24:21. Sabemos que essa tribulação irá durar 7 anos, ou 1.260 dias, ou 42 meses, será a primeira parte, quando haverá uma falsa paz. Nas outras 42 semanas, haverá
essa profanação do templo quando o povo vai se rebelar. Os 3 anos e meio, Israel terá o domínio de Jerusalém. Israel fará acordo com o anticristo por 7 anos. Israel irá reconstruir o templo derrubado no ano 70. Esse templo vai ser reconstruído. Sabemos que a cidade foi destruída. Eles voltaram com a cidade agora nesse presente tempo da gente aqui, quando até um brasileiro presidiu, Oswaldo Aranha, quando o Estado, a nação de Israel foi novamente refeita. Quer dizer, se passaram quase 2000 anos e a promessa se cumpriu. Israel, que é comparado à figueira também, floresceu. Mas a Bíblia diz que o templo, o terceiro templo, que era o templo de Salomão, que foi o templo de Salomão que foi destruído, que Neemias e Esdras reconstruíram e que foi destruído, eles estão esperando para essa construção do templo novamente. Sabemos que esse templo vai ser construído. Vamos dar uma pausa aqui na aula 3 e daqui a pouco voltaremos com a aula 4 da nossa matéria de escatologia bíblica. Pessoal, estamos de volta aqui, vamos dar continuidade agora na aula 4 de escatologia bíblica. Vamos lá. Sabemos que na grande tribulação vai vir também o que está lá escrito em Apocalipse, que João escreveu, que são os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Também está ligado. O assunto escatológico é muito grande. Estamos aqui apenas aguçando para você se dedicar ao estudo. Na segunda parte da tribulação, já vai ser diferente. Israel vai ser invadida pelo anticristo. O anticristo vai entrar e se assentar no templo, se dizendo Deus. As 2 bestas, que é o falso profeta e o anticristo, controlando todos os reis da terra. A Bíblia fala também que haverá chuva de meteoros e quando a 7ª trombeta trocar, aí Cristo virá com seus santos para livrar Israel. Muitos vão ser obrigados a usar a marca da besta, a qual a Bíblia fala também. E uma vez que as pessoas se negarem a colocar o sinal da besta, que representa o número humano, o homem, que é o número 6, o 666, a Bíblia diz que eles serão mortos por não negarem a Cristo. Já acontece hoje, países como a Coreia, como alguns países aí da janela 1040, muitos perdem a vida, como os próprios apóstolos perderam, mas esse será diferente. Vai ser em grande escala. Todos que negarem a marca da besta, só restarão a perseguição e a morte. O povo de Israel, que vão ser os que vão chorar e vão se amargurar grandemente. E é o que vai acontecer. É nesse período também que vão vir as 2 testemunhas. Uma é o profeta Elias, a outra testemunha, alguns teólogos eles divergem, que pode ser Enoque, que também não provou da morte, assim como Elias, ou também como Moisés. A Bíblia diz que Moisés morreu, mas até hoje ninguém nunca viu falar do corpo de Moisés, a não ser lá em Judas, no versículo 9, diz que o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés. O milênio, né? O milênio, ele será após o arrebatamento da igreja, os 7 anos de tribulação, a igreja vai descer com Cristo e vai estar na terra. Esse milênio vai ocorrer na terra. Israel e os gentios que escaparam com vida da batalha do Armagedon, estes também farão parte. O objetivo será exaltar a Cristo e manifestar o reino de Deus, mostrar para o mundo, assim como Adão caiu, a terra ficou um caos. E com o milênio na terra, vai ser estabelecido um tempo de paz, prosperidade, saúde, segurança. Até a natureza que hoje geme vai ser restaurada e Israel estará seguro em posse do seu território prometido. Então, cremos assim que há o plano para a igreja, mas Deus não esqueceu do seu povo. Tem gente que faz essa confusão entre igreja e Israel. O cristianismo vai ser uma religião universal, como está lá em Isaías 45, 22 ao 25, Zacarias 13. Jerusalém vai ser, no milênio, a capital do mundo, como diz em 1 Samuel 7,16, Salmo 2, 7 e 8. A igreja estará com Cristo, regendo o mundo como sacerdotes de Deus e de Cristo, como está descrito em Apocalipse 20, versículo 6
o 2, 26 e 27. Os 12 apóstolos estarão governando no período do milênio também. Apocalipse 24, 20, versículo 4 ao 6. Apocalipse 3, 21 ao 22. Lucas 22, 30. Pois em Apocalipse 20, aparecem dois grupos de pessoas, embora se trate da Igreja Universal de Cristo. Falamos do princípio de dores, que é um tempo que é indeterminado, não tem na Bíblia determinado tempo, mas sabemos que isso aí ocorreu desde a igreja primitiva ali. Os cristãos começaram a passar por dificuldades, inclusive alguns morreram. É tanto que Paulo escreve que não deveríamos ficar tristes a respeito dos que dormem. Paulo chegou a falar também da morte, que a morte seria como um prêmio, e várias vezes é citado na palavra de Deus. Então, devemos ter em mente que o juízo, ele virá. Vamos ter os dois julgamentos, como falamos, né? O julgamento do tribunal de Cristo, que vai ser para o julgamento dos crentes, dos que morreram em Cristo, dos que ressuscitaram e dos que foram arrebatados, como também vai ter o julgamento depois do Armagedon, que vai ser no período depois do milênio, que vai ser o grande trono branco, ou depois do Gog e Magog, quando Satanás será solto por um pequeno tempo de tempo, e aí, nesse tempo, ele vai fazer a última tentativa contra Deus, quando Deus vai lá e vai destruir Satanás com um sopro da sua boca, só com a sua palavra, e será extinguido o mal para todo o sempre. Nós vemos a Bíblia trazer Gênesis 1, Gênesis 2, como a criação dos céus e da terra. E vamos terminar essa lição mostrando Apocalipse 21, 22. Então, a Bíblia, Deus nada fugiu do controle dele, tudo está sobre o seu controle e sobre a sua poderosa mão regendo tudo. E agora resta a nós, meros mortais, ter consciência, porque o nosso íntimo, a nossa alma, ela clama por isso, ela sente falta, ela sente o desejo, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para Deus, para o louvor da glória dele, e esse plano não vai ser interrompido, esse plano um dia vai se cumprir. Essa é a esperança. E a escatologia, ela não trata só de uma história de terror, de destruição, de demônios, de dragão, de serpente, de sangue, de guerra. Não, é a plenitude que vai ocorrer quando Deus vai destruir todo o mal e habitaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. Por isso que devemos estar aptos a aprender a palavra de Deus, a estudar, para não ficarmos enganados e nem deixar ser enganados. Então, sobre os juízos futuros, sabemos que vai ter o juízo com a palavra criterion, que se refere ao julgamento de alguém que é para uma sentença, enquanto Bimar era uma plataforma a qual ficava ali um juiz para dizer a premiação. Os juízos futuros são baseados nessas duas regras de julgamento, onde serão recompensados de acordo com as suas ações. O Bimar, se você pesquisar aí, você vai ver que era uma plataforma a qual, nos jogos ou nas disputas, o vencedor ele ganhava a premiação. E a Bíblia fala dessa premiação lá em Apocalipse. Sempre as igrejas dizem: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, lhe darei, ao que vencer, lhe darei. É importante ficarmos fiéis. Mas sabemos que uma doutrina também que não deve ser negligenciada, doutrina, quando fala doutrina, como vocês já estão acostumados aqui, fala de estudo. O estudo sobre a morte. O estudo sobre a morte, ela abrange significados diferentes do ponto de vista bíblico. Nós temos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A origem da morte. A morte foi originada após a queda do homem. A passagem de Romanos 5,12 mostra que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, trazendo consigo a morte, que foi Adão. Mas em Jesus, através também da sua morte na cruz, ele venceu essa maldição do pecado e da morte. Então, assim, a gente, como eu falei na lição, acho que foi de soteriologia, nós não pecamos e levamos a culpa de Adão, mas também a gente recebeu o perdão
de Cristo. Quem morreu foi Cristo, e Cristo morreu e nós recebemos o perdão. Então Deus mesmo providenciou pagar a conta que era minha e que era a sua. A morte, como eu falei, tem a morte no sentido da parte física do homem, na parte necrológica, a qual o corpo se separa da parte espiritual do homem. Tiago mostra que o pecado gera morte, mas Cristo venceu a morte, oferecendo a solução para esse problema que é o pecado, que é a morte, né? Tipo de morte. A morte física, o corpo perece e se desfaz. A morte espiritual, negativamente falando, é a separação do homem para com Deus, o espírito do homem não fala mais com Deus, enquanto, de maneira positiva, é quando a gente morre para o mundo e passa a viver. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é uma vida nova, estamos mortos para o mundo. Você também deve morrer para o mundo e viver para Cristo. E tem essa morte conhecida como a morte eterna, que é a punição eterna do pecado, resultado da separação de Deus e o homem. Não porque Deus não é misericordioso, mas porque o mesmo homem rejeitou essa salvação. Então é culpa do próprio homem. Sabemos que haverá um destino, distinto no caso. Após o julgamento, os ímpios enfrentarão a punição eterna, que é o lago de fogo. E a Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Então sabemos também que haverá julgamento para os anjos, haverá o julgamento dos santos e também haverá o julgamento dos ímpios. Os santos que eu falo são os comprados, são os separados para Deus. E você tem a oportunidade também de ser um cristão, de ser um santo, ou no sentido de ser separado para viver as coisas de Deus, o que Deus tem para nós. E sabemos que o plano que Deus tem para a gente, ele é bom, ele é perfeito e é agradável. Então, enquanto para o ímpio a significação de fogo e enxofre, enquanto para o cristão a morte é a porta dos céus, aonde poderemos descansar na presença do Senhor após a morte. Essa doutrina enfatiza a necessidade da redenção por meio de Cristo para escapar da condenação eterna. Pessoal, estamos aqui finalizando mais uma aula aqui, dando uma pausa na aula 4 e retornaremos dando continuidade na aula 5. Pessoal, vamos agora dar início à nossa aula número 5 da matéria de escatologia bíblica, é o nosso módulo 10 do nosso estudo. Se morrermos em Cristo ou se permanecermos nele, quando formos arrebatados, vamos receber e alcançar a vida eterna com Deus. A doutrina bíblica, ela também fala do estado intermediário, refere-se ao período entre a morte física e a ressurreição final. A Bíblia diz que essa ressurreição, como falamos aqui, uns serão ressuscitados para a destra do Pai e outros ressuscitarão para a vergonha ou para a condenação eterna. Vamos falar aqui do que a Bíblia diz, né? A palavra para denominar sepultura ou inferno. Antes do Calvário, antes de Cristo, antes da morte sacrificial de Cristo, Seol e Hades era dividido em 3 partes: paraíso, abismo e lugar de tormento. Após o Calvário, houve uma mudança, onde o paraíso foi transladado para o terceiro céu, o paraíso, é onde Deus habita, separando-se completamente das partes inferiores, abismo e lugar de tormento. A Bíblia aqui, queridos, ela fala aqui de algumas ressurreições, em fases diferentes. A primeira ressurreição, ela vai abranger diferentes fases aí. A ressurreição de Cristo e dos santos do Antigo Testamento, que ficou nessa categoria. Tem a ressurreição dos mortos em Cristo na era neotestamentária, que é de 2000 anos para cá, de Cristo para cá. A ressurreição também dos mártires da grande tribulação, onde várias pessoas vão ser degoladas, inclusive tem alguns sinais que devemos estar atentos, que eles vão ser, vocês sabem lá na Bíblia qual é a maneira que eles serão mortos. Inclusive hoje já tem religião que está crescendo forte aí, que adota essa prática de matança, né? Como é que eles matam? Vocês aí sabem, né? Por pesquisa. A segunda ressurreição que vai ser a ressurreição dos ímpios, a qual falamos. E vamos ter o julgamento final. O julgamento final ocorre após o final do milênio. Depois do milênio, depois da guerra de Gog e Magog, saberemos que os ímpios serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo representa a punição final e eterna para os ímpios, que estarão separados eternamente
para com Deus. Então, querido, não podemos negligenciar esta salvação que Deus nos dá. E após feito isso, vem aí a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém simboliza a habitação eterna dos santos com Deus, representa a plenitude e a comunhão e a presença divina, onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem pranto, nem morte. Vai ser quando Deus vai enxugar a lágrima dos olhos de todos. Sobre a Nova Jerusalém, tem uma passagem linda que eu gosto de citar, que é em João 14, que fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou e vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para onde quer que eu estejais vós também. Então, queridos, quem prometeu isso, ele é fiel para cumprir. Ele prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria por nós e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele prometeu que virá outra vez para buscar a sua igreja. E ele virá e nos levará. Então, o que começou a boa obra é fiel para completá-la. E aí vamos habitar nessa Jerusalém, conhecida como Jerusalém Celeste, lugar onde Deus preparou para que estejamos, como eu falei em João 14, palavras do próprio Jesus, que disse que nos levaria. A sua localização, o cubo perfeito, a qual é descrito na Bíblia, é uma alusão aos santos dos santos, lá do tabernáculo, de 12 mil estádios, está lá em Apocalipse 21, 16. Equivale a 2.260 metros de quilômetros quadrados. Isso na medida da compreensão terrena, porque isso aí é algo que figurado, a qual o homem está palpável, a mente humana, o que a gente podemos entender, porque a Jerusalém divina, ela é indescritível. A Bíblia fala de ruas de ouro, muros de cristais, mas isso aí são coisas terrenas que é o que a gente dá mais valor. Então, porque a Bíblia diz que o que o olho não viu e que não subiu ao coração do homem é que Deus tem preparado para nós. Seu aspecto também é de beleza indescritível. Não dá para termos noção. Vamos ler aqui em Apocalipse 21, para finalizar. Começamos lendo Bíblia, vamos terminar lendo Bíblia. Apocalipse 21, que diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida pelo seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono que dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habita com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Eles lhe enxugará do olho toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: venham, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escrevo isto, pois o que lhe digo é digno de toda confiança e verdadeiro. E disse-lhe ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu filho. Mas os covardes, incrédulos e corruptos, assassinos ou sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, queridos, está aí a promessa bendita, está aí a salvação, a minha e a sua disposição. Então, creia no Senhor Jesus. As coisas, como falamos aqui, demonstramos através da Bíblia, tudo está se cumprindo. Então, resta-nos a nos apegarmos na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma opção. Jesus é o único caminho ou a única opção. E para finalizar a nossa aula, deixando aqui o meu muito obrigado a vocês que acompanham nossa aula, está aqui em Apocalipse 22, 17, para finalizar nossa aula, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem.
que todo aquele que ouve, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo além do que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas também neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe tirará a participação da árvore da vida. E na cidade santa descrita neste livro, aquele que é testemunha fiel de todas as coisas, diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. O que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Então, o que fica aqui é essa palavra de esperança. Como disse, a gente vê lá o mundo sendo criado e como passamos, né? Passamos pela criação, conhecemos a Trindade, conhecemos a criação do homem, conhecemos a queda do homem, conhecemos a obra salvadora de Jesus Cristo. E aí a gente vem estudando e agora chegamos nessa matéria super importante, que é a escatologia bíblica. Então, é um assunto assim que só deu para dar uma pincelada, só para aguçar a sua vontade de estudar. É importante, como falei, a escatologia apocalíptica. Apocalipse não significa fim do mundo. Apocalipse significa revelação. Então, a palavra de Deus está revelada. Basta você recebê-la no seu coração e com sua boca confessar e com seu coração crer. E o testemunho, o Espírito Santo dará testemunho e selará em seu coração essas palavras digna de toda aceitação. Sendo assim, fica mais uma aula finalizada, agradecendo a você que acompanhou até aqui. Peço que compartilhe, que você passe para outras pessoas que tenham o desejo de estar aprendendo a palavra de Deus. Breve estaremos com o nosso livro lançado. Vamos estar também com as apostilas em PDF disponibilizando gratuitamente para vocês. Também vamos montar grupos presenciais. Só peço a você que continue orando pela nossa vida, pela vida da nossa família, para que possamos estar assim, com saúde e com disposição e com esse espírito de grato a Deus para também compartilhar com vocês da palavra dele. Grande abraço, fica com Deus e Deus vos abençoe.